Shalom, a paz! Estamos aqui com um dos nossos temas na palavra, para você aprender muito sobre a palavra de Deus. Nós precisamos ficar longe do engano e mergulharmos na palavra. Eu vivo falando para vocês o que está escrito em Oséias capítulo 6, quando o Senhor diz para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Então, este é um assunto que tem muitas coisas perigosas por aí. Nós precisamos ficar dentro da palavra. E que assunto é esse que pode ter coisas perigosas? Guerra espiritual. Quando se trata desse assunto, nós temos tantas informações. Informações desencontradas, informações que são também sazonais. Como assim? Tem época no corpo de Cristo que um assunto está mais em alta. Em alguns momentos é restauração emocional, em outros momentos é guerra espiritual, em outros momentos é sobre o empoderamento, o reino. Mas a Bíblia não é sazonal. A Bíblia é para o tempo todo e nós precisamos ver todos os assuntos firmados na palavra com muita segurança e o tempo todo. Quando o tema de hoje é se nós devemos resistir ou enfrentar o diabo. Quando eu falo de enfrentamento, eu estou falando de você entrar numa guerra e você entrar para brigar. Então vamos lá, vamos ver o que a palavra ensina para a gente. A primeira coisa que nós aprendemos é que existem dois reinos. Principalmente em Jó, capítulo 1, nós vemos que o Senhor ensina o tempo todo, mas é onde a gente vê claramente como essas duas autoridades máximas de reinos opostos, elas estão sempre com o alvo que é a terra. Deus ama o homem, então você é o alvo de Deus. E o inimigo odeia o homem, então você também é alvo. Só que um é alvo para vida, salvação e restauração. O reino de Deus é isso. Agora o reino das trevas quer te matar, te roubar, te destruir. Então é para te destruir. Estes dois reinos opostos, em Jó capítulo 1, você vê que tem um diálogo entre essas duas autoridades máximas, Deus e Satanás, a respeito da vida de Jó. Jó estava numa guerra e ele nem sabia. Existem guerras que você nem sabe. E o diabo estava se levantando contra a vida dele. Qual era a segurança de Jó? Jó tinha que sair guerreando, brigando. Não, Jó tinha que se manter avivado. Jó tinha que se manter conectado com Deus. E Jó não estava? Jó estava caindo quase que numa religiosidade. Ele fazia mais por medo, não por temor. Existe uma diferença entre medo e temor. Medo eu faço porque eu tenho medo que Deus não me abençoe. Temor eu amo a Deus, eu respeito a Deus, eu dou toda prioridade na minha vida a Deus e eu não vivo sem Ele. Isso é temor a Deus. Vê que há uma grande diferença. Tanto que Jó mesmo ele diz, no último capítulo, ele diz: olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, de verdade que eu não te conhecia. Agora sim eu te conheço. Eu conheço o teu amor, a tua misericórdia, o teu resgate. Eu estou avivado. É isso que Jó quis dizer. Então a primeira coisa que a gente vê é que existem dois reinos. O reino da luz, o reino das trevas. Duas autoridades máximas, que é Deus, que é o reino da luz, e é o diabo, o reino das trevas. Nós também sabemos que esses dois reinos estão em guerra desde que Satanás se rebelou contra Deus. Então isso já são informações que estão na Bíblia e são informações certas, corretas. O outro assunto que eu separei aqui para você é que nesta guerra não tem zona neutra. Não adiantaria Jó dizer, mas eu não estou envolvido nisso. Olha, estão brigando aqui por minha causa e essa guerra vai se refletir na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, mas eu não quero entrar nessa guerra. Então a gente já sabe que não tem zona neutra. Então qual é a minha função? A minha função, qual é a minha posição, melhor falando? A tua posição é estar do lado de Deus. A tua posição é saber que existe essa guerra e eu preciso estar protegido. Um soldado, ele não vai sem arma.
um soldado para a guerra. Um soldado, ele não vai, ele obedece o general. Quando o general fala, vai para o esconderijo, vai para a trincheira, mas ali entra na vala, fica ali no esconderijo, ele obedece, porque senão, caso contrário, ele vai ser destruído. E Deus fala isso pra gente. Você acorda e Deus fala no teu espírito, ora urgente. Você sente um incômodo, aquilo não é transmitido em palavras, mas você sente um incômodo. Puxa, eu estou sentindo que eu tenho que orar pelo meu filho, eu estou sentindo que eu tenho que orar pela minha casa. É Deus falando com você, ó, tem uma guerra, mas é você, ora, clama a proteção de Deus e declara que Jesus veio para destruir as obras do inimigo. Declara a própria palavra sobre o teu filho, sobre a tua família, sobre tudo que te pertence. E diga, e toda obra, todo e qualquer tipo de plano, de projeto das trevas contra a minha vida, seja frustrado, porque eu estou sentindo um incômodo e eu sei que tem uma guerra. É assim que a gente deve agir, essa é uma das formas. Mas nós vamos ver com mais detalhes no decorrer deste vídeo. Então, assista até o final, porque eu vou dar versículo para você, te ensinar como agir no meio desta guerra. Então, eu li um livro e não adianta eu falar para você, porque ele não tem em português, mas traduzindo seriam as vítimas da guerra. E é um pastor que tem um sonho e ele vê, Deus revela para ele por todos os lugares, pela terra toda, existe muitas pessoas que estão vivendo coisas que não deveriam estar vivendo, são vítimas da guerra, porque entraram em guerra, que não perguntaram para Deus, entraram em guerra e começaram a desafiar as trevas do nada, sem necessidade, sem orientação. Davi, ele perguntava para Deus, Senhor, eu devo ir ou não? E o que eu devo fazer? Olha, Josafá também, ele falou, Senhor, veio um monte de inimigo contra mim. 2 Crônicas 20. O que é que eu faço? Estou com medo e o inimigo é mais poderoso e mais numeroso do que eu. E Deus deu a orientação para ele, gente, tática de guerra, estratégia de guerra. E no caso de Josafá, Deus deu a estratégia. Você vai adorando, louvando. Pronto, foi isso. Josafá não precisou guerrear, não precisou fazer nada. Não estou falando que tem momentos que você vai ter que orar uma oração guiada por Deus, de uma forma estratégica, mas você vê que você tem que depender do Espírito Santo de Deus. A mesma coisa quando o exército egípcio estava atrás de Moisés e de todo o povo e o mar adiante, Deus falou, essa guerra vocês não vão pelejar não, eu vou abrir o caminho e quem vai destruir os egípcios sou eu. Então o que é que o povo tinha que fazer? Confiar, adorar, orar, e foi o que Moisés fez. Você está entendendo? Então, a cada momento eu preciso da orientação de Deus. Deus vai dar a estratégia certa para surpreender o teu inimigo. Porque, como está escrito no Salmo 119, versículo 68, a palavra de Deus me faz mais sábio do que o meu inimigo. O povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento. Fica atrás de novas táticas, novas coisas para fazer e de repente não é o que a palavra diz. Você não tem que ir atrás de pessoas, você tem que ir atrás de Deus e da palavra de Deus. Então eu enumerei aqui algumas coisas que eu quero falar com você. Então cuidado para você não ser uma vítima de guerra. E o pastor, ele teve esse sonho e ele viu, porque era um pastor que entrou numa tática de mapeamento da cidade, de confrontar os principados sem Deus mandar, e o resultado foi um grande prejuízo para a sua vida. Nós não devemos ter medo de retaliação quando orientados e guiados por Deus. Mas quando Deus mandou Moisés ir falar com Faraó, foi debaixo de um comando de Deus, e ali ele não ficou desafiando o Faraó. Ele falou, olha, se você não liberar, é isso aqui, é Deus que vai lidar com você. Então Deus é Deus, não é você que tem que falar o que tem que fazer, é Deus. Bom, mas a gente precisa de versículos para
ter respaldo neste vídeo e para você entender se é para enfrentar, se é para resistir. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Então, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8, está escrito: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O que nós vemos aqui, o Senhor está falando: fiquem atentos, existe uma guerra, fiquem sóbrios e vigilantes. O que é sóbrio? É você ficar alerta, em estado vigilante é alerta, e sobriedade é você não dormir, é você não ficar alienado, é você saber ter consciência do que você está vivendo. Bom, tendo essa consciência de que você está em guerra, ele está falando para você, vocês têm um inimigo que está bem perto de vocês, está ao derredor, mas não tenha medo, porque tem anjos ao redor. O inimigo está ao derredor, mas ele procura que você tenha uma brecha para, se possível, ele te destruir. Então, o que o Senhor está falando para a gente? Fica vigilante quanto à sua própria vida. Não existe proteção maior neste nível de guerra que nós estamos do que você viver uma vida de santidade. Porque se você permanecer no pecado, você se torna vulnerável. E ali o diabo, ele está procurando, não encontra. Mas a hora que ele encontrar, ele quer te devorar. Então ele está falando, a melhor tática de guerra para você: cuide da sua vida e ande em santidade. Porque ele não brinca em trabalho, ele está ao derredor. Você tem anjos ao redor, enquanto você permanecer comigo, enquanto você permanecer em santidade e me adorar e estiver comigo. Então é isso que o Senhor está falando. Agora ele diz no versículo 9, resista. O que é resistir? Resistir é ficar firme, quando eu penso em resistir, eu penso o seguinte: uma pessoa que finca o pé, e mesmo que venha a oposição para te tirar daquele lugar, você finca o pé e diz: eu resisto, eu não vou sair daqui. E ele quer constantemente, te empurra com desânimo. E você finca, resista, resista. E fique, não, eu me animo no Senhor, eu me fortaleço no Senhor. Aí ele te empurra com tristeza e você fala, não, a alegria do Senhor é a minha força, eu resisto, eu permaneço firme, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou continuar fazendo meu devocional, eu vou continuar lendo a palavra, eu vou continuar jejuando. Isso é resistir na fé, porque eu tenho fé que Deus está comigo, eu tenho confiança, eu tenho certeza. A fé é a certeza das coisas que você não vê. Então, você tem certeza de que Deus está contigo, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção. Mas vamos aqui, eu enumerei algumas coisas que você pode resistir. Então, você pode resistir. Eu vou ler sobre a raiz etimológica do verbo resistir. Então, resistir é ficar firme, aguentar. Resistir é ficar imune, permanecer e resistir de pé. Tudo isso está na ideia do que Deus quer que você faça. Agora, vamos ver o que nós podemos resistir a quem? As trevas. Como? Com sabedoria e discernimento. Como eu disse, como é que eu consigo? Lendo a palavra constantemente. A palavra de Deus, eu já disse para você, Salmo 119, a palavra de Deus te torna mais sábio do que os teus inimigos. Resista o mal. Resistir o quê? O mal que está em você. Não fique olhando só para demônio, não. Resista o mal que está em você. Vou te provar, hein? Romanos 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o ódio, vença a inveja, vença a maledicência, vença o mal.
aí ele não vai encontrar lugar na tua vida para te destruir. Então, vença, resista ao mal, resista ao pecado. José fez isso. A mulher de Potifar pegou até a roupa dele e ele não se deitou com a mulher de Potifar. E o maligno não pôde derrotar. José estava em guerra. As trevas queriam destruir José, mas ele não foi destruído porque ele resistiu ao mal. Ele não ficou odiando Potifar, ele não ficou odiando ninguém. Ele resistiu ao mal que estava dentro dele. Ele resistiu ao pecado que estava ao redor dele, que foi o caso da mulher de Potifar. Ele resistiu, resistir aos impulsos. Caim não resistiu e pecou. E o diabo destruiu a vida de Caim. Deus falou para Caim, em Gênesis capítulo 4, resista, por que você está com ódio? Por que o teu rosto está assim? Por que você está emburrado? E Caim permaneceu, olha, o pecado está na porta do teu coração, Caim. Resista, vença, domine. E Caim não resistiu e ele foi dominado. Aí você vai falar, foi o inimigo que destruiu a vida de Caim. Caim tinha recursos para resistir. Deus falou, foi Deus em pessoa que falou para Caim, resista ao pecado que está na porta do teu coração. Então, e resista orando por sua casa. É claro que o inferno quer destruir a sua família, mas resista orando. É isso que está escrito. Olha o Salmo 147, o que está escrito em relação à sua casa, o que você tem que fazer. O Senhor reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Você está vendo aqui? Isso é resistir. Se você está preocupado com os planos das trevas contra a sua casa, resista colocando o sangue de Jesus, resista orando por cada familiar teu e resista declarando que o Senhor coloca trancas e ferrolhos na sua casa, resista declarando que as portas do inferno não prevalecem contra a tua casa, mas as portas dos céus estão abertas para a sua casa. Resistir é orar também, você viu? Eu ensinei para você agora, é orar por sua casa. E aqui eu coloquei para você o que está escrito. Eu vou ler agora Efésios capítulo 6, porque Efésios capítulo 6 é nada mais nada menos Paulo falando com uma linguagem militar. E aqui nós estamos falando de uma estratégia militar para a guerra. E mais uma vez nós vamos ter a palavra resistir. Há momentos, eu já disse, que só muito guiados por Deus, que nós vamos declarar, atacar, mas isso é muito guiado e orientado por Deus. A maior parte do tempo, a tua resistência, ela é ativa, não é passiva, ela é ativa e vai desbaratar o exército das trevas, a tua resistência. Então, Efésios capítulo 6, está escrito assim, Efésios capítulo 6, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. E aqui ele vai começar a falar sobre as peças da armadura. Mas antes dele começar sobre as peças da armadura, o que foi que Paulo disse para resistir no dia mau? Ele não está falando, sai aí atirando, atacando, resista, fique firme, fique inabalável, fique em pé. Essa é a posição de todo guerreiro de Deus. Não deixe o desânimo, não deixe a tristeza, não deixe o esfriamento espiritual tomar conta da sua vida. Fique, permaneça avivado, tenha uma vida de oração intensa. Isso é a tua proteção, isso é a arma de ataque. E eu quero dizer para você, em Tiago 4, eu quero ler para você os versículos 7 e 8. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração.
Você viu Tiago 4:7, o que fala? Resista ao diabo. Aí no versículo 8 ele fala como é que eu resisto ao diabo, chegando perto de Deus. Quanto mais você chegar perto de Deus, mais você resiste ao diabo, porque o diabo não suporta a glória de Deus que virá sobre a sua vida quando você chegar perto de Deus. Porque quando você chega perto de Deus, Deus chega perto de você. Ele vem com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua autoridade sobre a sua vida. E então o diabo vai fugir, bater em retirada. Eu espero que você tenha entendido a importância de resistir e o que é resistir ao diabo. E que você possa mais e mais se aproximar de Deus e permanecer firme, inabalável e em pé, em nome de Jesus. Mas eu queria também te convidar, você que ama a palavra, aqui no meu canal tem muitos cursos na área de membro. Então não deixa de conhecer a área de membro e se inscrever. Você tem 3 opções. Você pode ver todos os cursos, você pode ver um curso ou 2 cursos e tem para todo mundo. Então, entre na área de membro para você aprender cada dia mais a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.